De volta com o nosso Você Bonito e olha que papo importantíssimo. Aqui a gente fala de tudo com muito bom humor, com um sorriso no rosto, com os olhos brilhando, mas existem assuntos sérios, gente, que a gente tem que colocar na pauta sim, e quando ela vem a gente tem aí o panorama completo porque ela diz as verdades. Estou falando da nossa terapeuta comportamental, Lucy Gameiro, bem-vinda, que me fez chorar um monte com a mensagem no aniversário. Obrigada, viu? Eu só tenho muito que bom. reafirmar o que eu te falei. Eu sempre te falei que você é primaveril. Primaveril é ótimo. Né? E aonde for, vai levar o florescimento. Isso eu não tenho dúvida, Obrigada, Carol. Lucy. Olha, a gente já começa, sabe que nesse momento o nosso chazinho é pra gente, né, também, é aquele bate-papo que a gente traz o público. Você também pode pegar seu chazinho. Vamos lá. Pra gente, eu fiquei pensando várias formas de iniciar o assunto. E não consigo falar de transtorno bipolar neste momento que a gente está vivendo sem relacionar com toda essa questão da pandemia e com as pessoas mais sensíveis que já têm uma predisposição para. Então, te pergunto, Lucy, o número de casos e de aparecimento e de queixas desse transtorno bipolar aumentou. Você acha que a pandemia, de fato, ela acaba se tornando uma desculpa ou acaba trazendo isso à tona? Ou que, enfim, a gente vive dias difíceis há muito tempo e o tal do transtorno bipolar é algo que está presente, que a gente tem que lidar com isso? Então, Carol, eu queria até fazer uma ressalva em relação a isso, porque o diagnóstico de um transtorno bipolar ou de um espectro bipolar, ele leva de 6 a 10 anos para ser construído. Tá. Então, o que eu tenho visto muito acontecendo? Uma generalização do transtorno bipolar, isso é gravíssimo, entendeu? Tá. O que eu percebo ali pela minha clínica. Muita gente chega ali para mim e fala assim, a primeira vez, né, falando, o que te traz aqui? Eu sou bipolar. Fala, tudo bem, mas com quem você acompanha, né? Da onde veio esse diagnóstico? A minha avó falou. Entendi. Eu falei, mas a sua avó falou por quê? Porque tem dia que eu tô triste, tem dia que eu tô alegre, tem dia que eu não quero sair da cama, tem dia... Falei, pera. Carol, tem muitos outros transtornos que são confundidos com bipolaridade. Entendi. O transtorno bipolar é uma doença mental gravíssima que afeta profundamente a vida de um ser humano, tanto social quanto profissional, financeira, porque ela é marcada pelo quê? O transtorno bipolar, ele é marcado por alterações de humor. Mas essas alterações não são diárias. Entendi. Entendeu? Não é que acontece... a gente até confunde um pouco com borderline, porque borderline pode ser que no mesmo dia ele esteja, enfim. Mas no caso do bipolar, é uma questão assim que a gente avalia. A fase da mania é a fase da euforia. Tá. Mas é uma euforia inconsequente, é uma euforia que a pessoa fala assim, ela se sente grande. Entendi. Entendeu? Tipo assim, eu posso gastar tudo, eu posso entrar naquela loja e comprar tudo. Meio sem limite, sem parâmetros. Total falta de parâmetro, entendeu? Então, ela entra num estado e que é muito perigoso para ela, entendeu? Porque ela, eu posso dirigir a 200 por hora, que não me acontece nada, entendeu? Ela tem uma característica de grandeza. No estado de euforia, de mania, que a gente fala, tá? Ela fala demais, sabe? Ela não dorme, ela emagrece, ela não vê necessidade de dormir, porque para ela tá ótimo, não precisa dormir, por que vai dormir? Entendeu? E aí, a gente tem a alternância com a fase depressiva, que não é uma depressão, assim, como a gente tem costume de ver. Como a depressão, como o quadro depressão. A depressão bipolar é uma depressão que, assim, a pessoa fica meses, entendeu? Num estado assim que ela não quer fazer nada, né? Ela não quer conversar, ela pode também desenvolver uma irritabilidade, uma agressividade. Ela entra na fase do não, tudo ela dá contra, entendeu? Ela provoca brigas. Então, é uma depressão diferente.
Entendi. E isso que você está descrevendo do quadro, então, que caracteriza o quadro, vai ter um diagnóstico médico. Sim. Só que essas descrições enfim, resumindo um pouco como é a demonstração do problema, isso é o quadro clínico, assim, que é aquilo que a gente fala assim, de livro. A pessoa, a chance disso acontecer é a maior de todas. Então, vai ser pontuado desta forma. Não tem aí exceções. Porque daí, se a gente começar a pensar em exceções, aí a gente cai na depressão, na síndrome do pânico, e aí se foge ao bipolar. Então, mas é por isso que eu tô te falando. Eu acho que, quando vocês me convidaram para fazer essa pauta, o intuito era trazer uma responsabilidade. Por quê? Hoje tudo é bipolar. Entendi. Entendeu? Hoje você chega aqui de manhã, sei lá, você tem seus problemas pessoais, familiares, enfim, fora daqui. Aí vamos supor que você chegue de manhã, assim, preocupada com alguma coisa, desligada. Você passa pela sua equipe e não cumprimenta. Tipo, tô tão compenetrada aqui, eu vou lá. O pessoal fala, ih, Carol tá esquisita, né? Não, porque a Carol sempre chega, bipolar. Bom, aí, então, aí você entra aqui no estúdio e vem, o pessoal olha e fala, gente, Carol entrou no cumprimento negócio, agora chega, é bipolar. O mundo virou bipolar. Isso é um perigo. Entendi. Entendeu? Então, quando eu iniciei o nosso assunto, questionando pandemia, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e a gente que está tendo uma tendência a classificar tudo como... Por isso que essa pauta eu acho importante para a gente esclarecer e também mostrar outras nuances, que nem tudo é bipolaridade. Perfeito. Tá? Vamos lá, já tem perguntinha do público, já vou colocar para dar aquele chance no nosso papo. Fabi, obrigada, um beijo para você. Tenho uma filha de 24 anos, então, com o borderline que você comentou. Qual é a diferença mais importante do bipolar? Fabi, você é muito jovem, tô vendo sua foto aí, né? É mesmo, tem filha de 24 anos, que beleza. Que ótimo. Vamos lá. Então, é o que a gente falou anteriormente, é a constância da coisa, entendeu? Então, o border, ele tem, assim, uma questão mais diária, uma instabilidade mais diária, ele vai do 0 ao 80 em segundos e pode fazer isso o dia inteiro, essa alternância, mas tem uma conotação, a gente diferencia por algumas conotações, tipo, tem uma situação mais que tem a ver com a sexualidade, ele fica mais, né, tendencioso à sexualidade, mas a questão principal é isso. O bipolar, ele vai ter alternância, assim, de um estado, um período, um episódio, a gente chama de episódio, o que a gente leva em conta na avaliação. Tipo, quanto tempo essa pessoa ficou assim? Entendi. Por isso que nas questões é muito importante a gente ter a parceria dos familiares. A gente sabe que amor é tudo, né, Carol? Amor muda completamente a questão. Tem casos, por exemplo, que eu estou acompanhando, eu estou achando que é só uma questão de depressão decorrente. De repente, aquela pessoa chega, que você olha e fala, eu não conheço. Completamente assim, eufórica, se vestindo de uma forma completamente diferente, e você olha, aí você começa a desconfiar, você fala, cara, isso aqui tem jeito de bipolar. Entendi. Entendeu? Nos casos mais graves, mais acentuados de mania, existe a psicose. O que é a psicose, né? Realmente a pessoa começa a ter delírios, ela começa a ver coisas, ela pensa, assim, cria situações para ela. E no border é mais uma questão de você ajustar, assim, agressividade, porque é sempre agressivo. Mesmo a alegria do borderline é agressiva. Entendeu? Você sente essa... Mas todos, né? Em qualquer circunstância, a gente precisa de tratamento, tem que procurar ajuda. E sabe que é uma coisa que eu queria colocar aqui no nosso assunto, antes de ir para a próxima pergunta, é o seguinte. Isso a gente nota muito, não tem a ver com o nosso assunto, mas é importante. Quando a gente observa mães de crianças autistas, aquelas que conseguem rapidamente identificar que algo ali está diferente e que conseguem o quanto antes oferecer, como você disse, que é esse amor, vai muito além da orientação e dos profissionais, mas consegue levar para o universo daquela criança, o mais rápido possível, a aceitação
para que fique sempre cada vez melhor e melhore a qualidade de vida e que cresça de outra forma. A gente nota isso, eu conheço. Então, assim, a diferença vem muitas vezes, e que bom que foi uma pergunta da Fabi falando da filha, quando os pais estão ali próximos, entendendo, né, e dizendo, eu tô notando algo diferente. Porque muitas vezes, a gente como mãe, né, Lucy, o que a gente faz? A gente, gente, então a gente tampa. Até pelo preconceito, Carol. Até por questões como seres humanos que somos. Então, a gente fica ali e fica tentando... Minha mãe trabalha com isso, sabe? Minha mãe é terapeuta ocupacional. E eu vivi muitos anos observando isso. O quanto a aceitação de algumas coisas, elas precisam estar no primeiro momento para as coisas funcionarem de forma diferente. Então, mas é o que eu te falei. Tudo isso tem que ser, assim, muito dosado. Por quê? Como eu te falei, tem muitos casos que chegam lá pra mim, minha mãe falou que eu sou, né, bipolar, a minha tia falou, a vizinha falou, e o que acontece é que a pessoa assume. Entendi. Isso é perigoso, isso é perigoso, entendeu? claro, Como eu te claro. falei, o problema, assim, eu acho que de todo o diagnóstico de doenças mentais, a pessoa, às vezes, não entende em casa, que não é feito assim, pá! Uma consulta, 2 e resolveu. Não, é uma construção. Eu preciso construir, entendeu? Esse diagnóstico. Sem dúvida. E não é de um dia para o outro. Por isso que a gente fala, o bipolar é uma doença que a pessoa vai ter que controlar a vida toda. E até fazendo um parênteses, entenderam? Eu fiz uma comparação, mas o autismo não é uma doença, é uma condição, não há diagnóstico, é completamente diferente. Eu quis falar da relação das pessoas que estão próximas para ajudar, seja qual for, então, a porque questão. são importantíssimos, principalmente para nossa avaliação, entendeu? Porque é você que, de repente, observa o próprio portador de bipolaridade, ele pode não estar se tocando do que está acontecendo com a vida dele, mas ele sofre. Ele sofre. Ele claro. sofre. Vamos colocar a perguntinha do público na tela. Já a Lucy responde pra gente. Um beijo, Lu, obrigada, viu? Minha irmã tem os sintomas que a terapeuta explicou. Isso já há anos e não busca ajuda. Temos um cuidado enorme para lidar com ela. O que fazer? Vamos lá, Lucy, deixamos perguntas. Você viu como vai o encontro do que eu estava dizendo? A gente quer ajudar, a gente não sabe o que fazer. Então, a Luciana já conta aí, né, que identificou que a irmã tem os sintomas, tem as queixas que você acabou de falar. E aí? Olha, eu acho que assim, mas vou falar um pouquinho da dica de como tratar uma pessoa que você suspeite que seja, né, bipolar, ou que já tenha, né, um diagnóstico bipolar. A questão é o seguinte, a gente falou, é a questão do humor. É uma estabilidade de humor impressionante. Então, quando você perceber que aquela pessoa está na fase maníaca, na fase eufórica, né? Então, tudo é muito. Como eu te falei, essa questão da grandeza que aparece, esse sentimento de grandeza é tão preocupante que a pessoa pode querer sair nua na rua, entendeu? Ela pode acreditar que ela pode sair benzendo todo mundo, que ela pode resolver a vida de todo mundo. Entendi. Então, qual que é? Assim, a gente fala de um contraponto, né, para estabilizar isso. Quando você vê que a pessoa está... Você tem que fazer o contrário do que ela está fazendo, né? Tudo com muita calma. Eu acho que principalmente para quem já tem os sintomas, é você tratar a pessoa com calma. É o que a gente fala, influência da tranquilidade. Eu vou injetar. Porque olha só como é a influência. Você pode estar tranquila aí, né, Carol? Se eu chegar pilhada aqui... Dá um agito. Você vai ser influenciada. Agora imagina o contrário. Também funciona. Então, os familiares, como a gente falou, é tão importante o afeto, sabe, a dedicação. Por que eu te falei? É uma situação que é para a vida toda. Medicação, para quem já está sendo medicado, é para a vida toda, entendeu? Então, tem que ter o equilíbrio sempre. Às vezes pode até mudar a questão da quantidade, né? Não, é que assim, é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque no começo, o transtorno borderline ou o bipolar, ele era conhecido como doença maníaca depressiva. Depois passou a ser chamado de psicose maníaca depressiva. Olha. Então você vê como é sério. Não é uma mudançazinha de humor que eu chego falando que você é bipolar. Entendeu? Eu acho que a gente devia ter respeito, principalmente assim, pelos portadores, porque é muito sério, gente. É uma doença que corrói aquela pessoa, né? Então, umas diquinhas é essa assim, o ambiente em que a pessoa está, um ambiente tranquilo. Quando ela está nessa fase assim, mais também depressiva,
Então, você criar um ambiente de calma. Sabe aquele ambiente que você cria na sua casa para dormir? Sim. Tudo é muito tranquilo, não se fala alto, não se coloca música alta. Isso, o portador de bipolar, ele tem 4 vezes mais aguçado os seus sentidos. Entendi. Então, Carol, se você faz para ele, uau, por isso que ele explode, você fala, o que aconteceu? Mas, entendeu? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Mas eu acho que antes de qualquer coisa, como eu te falei, infelizmente, estão fazendo diagnósticos, assim, precoces em relação à bipolaridade. Está todo mundo saindo bipolar. Entendi. Temos que tomar cuidado. Perigoso. É perigoso. Então procure um bom profissional. Não vai ser de um dia para outro que você vai ter esse diagnóstico. Você vai ter que ser acompanhado. Sem dúvida. Né? O seu parente, seu familiar, ele vai ter que fazer esse acompanhamento junto com o profissional. Mas o mais importante, gente, é você pensar assim, poxa, então eu sou bipolar, eu sou estranho, eu não vou mais ter que trabalhar. Casos e casos. Bipolaridade, ela é indicação de aposentadoria, em alguns casos. Tem que conversar com o Então, converse. Mas antes de qualquer coisa, não saiam adotando diagnósticos que nem foram feitos. Verdade. Sabe, vovó quer ajudar? Quer ajudar. Mas nem por isso você aceite que é bipolar. A gente tem 1 minuto. Tem alguma pergunta rápida? Não dá tempo, né, Glaucia? Lucy, chegaram várias perguntas no nosso Instagram. A gente tem que fazer a pausa para o horário político eleitoral. Se você puder ir lá e responder, sim. Porque eu acho que é assim que a gente ajuda, né? Então, agradeço as perguntas. Lucy, no seu momento ali que você puder, de forma muito gentil, vai conseguir responder. A gente tem que dar a nossa pausa para o horário político eleitoral, mas eu vou deixar já o seu contato. Lucy está sempre com palestras, faz um trabalho lindo também, gratuito muitas vezes, e ela dá todos esses conselhos e dicas lá no cantinho dela. Então, para saber mais do trabalho, nas redes sociais, é só colocar Lucy Gameiro. No Instagram, @Lucy Gameiro. No YouTube, simplesmente Não, já sou só Lucy Gameiro. É só Lucy Gameiro agora, tu já mudou tudo. E no Facebook, tudo Lucy Gameiro, você já encontra o trabalho dela completo. Tem alguma coisa que você vai fazer, tipo, agora? Que eu vou algum fazer? Curso, alguma coisa? Então, eu estou montando palestras online agora e a próxima vai ser o que é essa tal de felicidade. Oba! Semana que vem. Oba! Obrigada. Adoro sempre bater esse papo com você. Sério, vai estar lá também nas nossas redes sociais, viu?